como que você veio parar no digital e como que funciona o seu modelo de negócios hoje? Tá, deixa eu explicar um pouquinho aqui, gente, para quem não conhece meu trabalho ainda, né? Eu comecei em 2018 no digital, então foi ali na metade de 2018. E na Uhum. época, eu estava no 9º período da faculdade de Direito, indo para o 10º período, estava prestando a prova da OAB, né? Estava estudando para a OAB. E aí eu acabei percebendo que eu ia me formar logo, logo, e que ninguém sabia que eu era advogada, que eu queria ser advogada, né? A maioria das pessoas, quando entram para um curso de direito, todo mundo presume que você quer concurso público, que você vai estudar para concurso. E daí, quando eu estava quase me formando, que eu estava estudando para a prova, eu parei para pensar, gente, não adianta nada eu passar nessa prova se as pessoas não souberem o que eu faço, se as pessoas não enxergarem competência no meu trabalho, se elas não enxergarem a autoridade em mim, eu vou me formar. Eu trabalhava num escritório na época, fazia um estágio, mas eu não sabia se eu seria contratada no escritório. Eu não sabia como que eu ia fazer para prospectar clientes, né, sendo uma jovem advogada. Não tenho ninguém na minha família que é advogado, então não tinha essa coisa da indicação. E estava começando do zero mesmo. E daí, um dia, conversando com uma colega minha no escritório, ela me falou assim, poxa, por que a gente não combina de você fazer um post no meu Instagram? Ela era advogada, né? Uhum. E ela falou, vamos combinar de você fazer um post no meu Instagram falando como que é uma vida de estagiária no escritório de advocacia? Falei, bom, vamos, né? Legal e tal. E daí a gente combinou. E a partir daí, eu meio que falei, bom, esse é o caminho. Acho que eu tenho que aproveitar essa plataforma aqui para começar a falar sobre o meu trabalho para as pessoas. Na época eu tinha 2.000 seguidores, sei lá, eram só as pessoas que de fato me conheciam. Mas eu percebi que era uma ferramenta que eu podia aproveitar. Na época, como eu tinha muitos conhecidos que também eram estudantes de direito, por exemplo, eu comecei a falar sobre estágio, comecei a falar sobre TCC, comecei a mostrar como que eu fazia para estudar para a prova da OAB. Então, fui dividindo a minha rotina mesmo, assim, a minha jornada até passar na prova, pegar o diploma, pegar a carteirinha para começar a advogar. Meu objetivo era esse, era as pessoas saberem quem já me conhecia, as pessoas que já me conheciam, pelo menos essas pessoas saberem que eu queria ser advogada, né? Então, o meu objetivo principal era esse. E daí, com o passar do tempo, foi tomando uma proporção maior. Então, eu gravei uns stories, né, falando sobre como que eu tinha feito para passar na prova, depois que eu passei. E aí, vários cursinhos de Goiânia meio que compartilharam e falaram, assiste os stories dessa menina aqui para vocês verem, método de estudos dela. Daí chegou uma galera, começaram a me pedir para vender a planilha que eu tinha e que eu tinha criado para eu poder estudar, né? Fui lá, tirei um final de semana, criei uma planilha mais organizadinha, enfim, e comecei a vender para essas pessoas, assim, sem saber o que estava fazendo. Eu não tinha ideia, nunca tinha ouvido falar na palavra infoproduto na época. Só era tipo Caramba. assim, a galera tá me pedindo, vamos vender, né? Vamos ver assim. Então, Claro. na época eu ganhava R$ 800 no estágio, eu comecei a vender, tipo, R$ 400 de planilha, né? Eu vendia por R$ 25. Então, eu tirava R$ 400 por mês vendendo planilha, 300, e eu, cara, tô achando o máximo, né? Ganhando R$ 800 no estágio, pra mim tava incrível, era uma Claro. complementação de renda. E aí fui mostrando o meu dia a dia na advocacia, quando eu peguei a carteira, meus primeiros clientes. E por um ano, assim, durante o ano de 2019, até a metade mais ou menos de 2020 ali, não, até o início de 2020, o meu foco foi principal mostrar a minha carreira como advogada, né? Então, e foi legal porque eu tive muito resultado, estava montando minha carteira de cliente, estava sendo convidada para eventos da OAB, que geralmente são muito fechados para jovens advogados, então estava conseguindo ter uma relevância ali na área, né? E principalmente Bacana. quando entrou a pandemia, quando começou a pandemia, o pessoal começou a me perguntar, Duda, tipo, o pessoal desesperou, né? Tipo, Duda, meu Deus, a pandemia, tá todo mundo em casa, eu preciso divulgar meu trabalho, eu preciso que as pessoas me conheçam. Como que você tá fazendo isso que você tá fazendo? Com um ano de formada, você tá aí palestrando e tal, como que é Mas isso, né? em 2020 você já tinha uma audiência grande nessa Em época da do- pandemia? Não, nessa época da pandemia, eu tinha, no início do ano, eu devia ter por volta de uns 15 mil, 20 mil seguidores. E, assim, já tinha uma audiência considerável, né? Vamos colocar assim. Mas a maioria advogados e tudo mais, jovens advogados. E aí começaram a me perguntar sobre essa produção de conteúdo. Duda, como que você produz seu conteúdo? Na época era até muita dúvida sobre como que eu editava minhas fotos. Enfim, coisas básicas, né? E aí, até que em abril, eu resolvi vender um produto
que se chamava InstaRex na época, que eram assim, era um pack de filtros para as fotos e algumas aulas assim ensinando as pessoas a editarem mesmo, assim, era mais pro lado estético do Instagram, sabe? Criar É. stories mais chamativos, fotos, enfim. E aí nessa época, isso foi em abril do ano passado, gente, vai fazer, tem pouco mais de um ano, né? Nossa, O produto era incrível. R$ 107, esse produto eu vendi por R$ 107. E na época, o Rodrigo, eu queria vender R$ 20.000. A minha meta era vender, tipo, 200 vagas, porque eu queria reformar meu quarto com esse dinheiro. Falei, bom, vou reformar meu quarto, tô em home office e É tal, quero é um reformar meu objetivo quarto. justo. Falei, tá ótimo, né? E aí, quando eu vendi 700 vagas. Então, foi tipo assim, R$ 70.000 na minha mão. De um dia pro outro, assim, né? Tipo. E aí eu falei assim, caramba, né? Eu comecei a fazer as contas. Falei, gente, quanto tempo que eu demoraria para ganhar esse dinheiro aqui no escritório que eu trabalho hoje, com um ano de formada? Então, eu comecei a perceber a magnitude que aquilo ali estava tomando. Eu falei, caramba, eu nunca imaginava que iria chegar a esse ponto, né? E aí eu caiu a minha ficha. Eu falei, bom, dá para eu aproveitar muito mais isso aqui. Então, no ano de 2020, até o final do ano passado, eu conciliei a vida da Duda Advogada, com a vida da Duda Empreendedora Digital. E aí, até que no final do ano passado, eu resolvi abandonar a advocacia de vez para me dedicar integralmente ao meu trabalho, né, aqui nas redes sociais, com os meus cursos, treinamentos, mentorias, enfim. Mas foi um processo, né? Então, tem algumas pessoas até que falam assim, é porque parece rápido, né? Eu sei que, tipo assim, nossa, rápido. E realmente é um tempo, é um curto espaço de tempo. Mas eu vivi tão intensamente esse período que pra mim parece que tem muito mais tempo. Tipo, quando eu É, falo que faz para um quem é no ano, digital é diferente, né, o tempo, porque 5 anos parece 20, né? não, Tão intenso assim, que é. esse um ano parece que é muito mais tempo. Eu falei, gente, um ano? Será que é isso mesmo? Tem hora que eu fico parando pra pensar, será que eu não tô fazendo as contas erradas? Mas, então, como eu vivi esse processo muito intensamente, por exemplo, no ano passado, eu gravava a aula entre as 5 e as 8 da manhã, porque 8h30 eu tinha que estar no escritório. Ficava no escritório até 8h30 da noite. Se eu tivesse que marcar alguma reunião, era das 9 horas pra frente. Então, eu vivi esse tempo, assim, de uma forma muito intensa. Então, por mais que pareça rápido, tipo, nossa, parece que foi milagre, mas não, ralei pra caramba para conseguir chegar nesse ponto. Foi um processo, mas que é um processo que, se fosse acontecer no offline, demoraria muito mais tempo, seria muito mais difícil de eu chegar no ponto que eu cheguei hoje, né? Então, para mim, a grande magia do digital é isso. Não é que é uma fórmula mágica, não é que acontece do dia para o outro, mas a potência, né? O que isso pode se tornar na sua vida, a escala que isso pode tomar, né? É muito maior do que no offline. O offline é muito mais complicado, você precisa investir muito mais. Nesse curso que eu vendi 70 mil, né, lá no ano passado, o único investimento que eu fiz foi R$ 70 numa landing page. Contratei uma plataforma para hospedar minha landing page. Fui eu mesma que fiz a landing page, mas eu só paguei para hospedar. Então, imagina, em qual lugar, em qual tipo de negócio, no offline, se você for pensar, você investe 70 e volta 70 mil.